A Bienal Internacional de Arte de Cerveira acompanha a história da arte portuguesa no pós-25 de Abril. Portanto, a coleção da Fundação Bienal de Arte de Cerveira e os artistas que vão sendo premiados ao longo das várias edições e que integram essa mesma coleção e que depois são recorrentemente convidados a participar nas novas edições, permitem-nos fazer uma síntese, se quisermos, de alguns dos caminhos que a arte portuguesa toma após o 25 de Abril. Portanto, e hoje estamos aqui um bocadinho para falar de alguns desses caminhos, de algumas dessas possibilidades e de que forma é que uma geração interpretou o contemporâneo no seu tempo. Então eu começaria precisamente com o Gerardo Brumesser. O Gerardo Brumesser é um daqueles artistas que tem um percurso evolutivo e que vai passando por várias expressões artísticas, começando desde logo na performance, começou de facto com o Grupo Puzzle, integrando o Grupo Puzzle, que é um dos grupos, um dos projetos artísticos que marca um tempo de pós-25 de Abril, que é um tempo da arte-ação, ou seja, de um conjunto de propostas artísticas que têm, sem dúvida, um engajamento político e até mais do que político, cívico, e que pretendem alertar para questões em que a sociedade portuguesa procurava refletir já num contexto de liberdade e sobre as quais se procuravam intervenções. E então o Gerardo Brumesser vai integrar, com Albuquerque Mendes e com os restantes elementos do Grupo Puzzle, vai integrar o Grupo Puzzle e vai participar ao nível da performance logo a partir do final da década de 70. E o seu trabalho depois tem uma evolução e este artista, já premiado em edições da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, nascido precisamente na década de 50, é fundamentalmente de artistas nascidos na década de 50 que hoje vamos falar, tem um caminho muito interessante porque foi precursor, se quisermos, num espaço muito interessante entre aquilo que é a instalação e a pintura-objeto, se quisermos, ou a pintura expandida, que recorre ao objeto, que recorre à essência do objeto têxtil, do objeto industrial para criar paleta, para fazer cor. O Gerardo Brumesser agrega diferentes materiais, com diferentes formas, geralmente a partir de formatos de percepção bidimensional, para criar de facto novas tendências e novos formatos. Esta obra que nos apresenta este ano aqui como convidado desta edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, é uma obra em que recorre precisamente ao têxtil, ao feltro, ao papel, e através da qual conseguimos perceber um bocadinho daquilo que eu procurava dizer, ou seja, não há tinta aqui, não há o pincel aqui, há uma forma contemporânea e nova de criar uma paleta, de criar um padrão, de criar um ritmo, de criar uma tendência, nestas janelas que se abrem e fecham através destes materiais de diferentes cores que criam, sem dúvida, que se constituem aqui como um formato. E este tem sido o caminho do artista, com madeiras, com peles, com vários materiais que foi utilizando, desde que, de facto, se foi desvinculando gradualmente da performance, depois passando para uma dimensão ainda muito objetual e muito de percepção corpórea, com as grandes instalações que também marcam o seu trabalho, em que utilizava acrílicos, diferentes materiais, e depois assentando e formando aqui uma linguagem muito particular nestes trabalhos mais de dimensão bidimensional, mas que de facto recorrem à utilização de diferentes materiais que são eles que nos dão a cor. É fazer pintura sem tinta, de uma forma muito diferente, e é por isso que o trabalho do Gerardo Brumesser é tão original. Tivemos a oportunidade de o entrevistar na nossa rubrica Entrevistas de Ateliê, que convidamos todos a ouvir, em que o artista fala precisamente desta temática. Desta geração também é o Pedro Calapés, outro dos artistas que entrevistamos e que tem um tempo diferente, um tempo de ação. Gerardo Brumesser está mais ligado, se quisermos, à escola do Porto, por assim dizer, ou seja, um artista mais ligado ao Porto, e nos anos 70 e 80 sente-se, eu penso que de uma forma bastante marcada, esta diferença Lisboa-Porto na prática artística, nas tendências de prática artística. E se, por um lado, o Porto tem aqui uma dimensão mais de reação, no âmbito da performance, etc., não obstante depois, por exemplo, com Ernesto Sousa terem sido criadas outras dinâmicas e depois ter sido criado o Festival de Performance de Almada, etc. Portanto, há outras dinâmicas associadas, não podemos ser estanques nas nossas abordagens, mas de facto, entre o Porto e Lisboa foram-se criando aqui algumas diferenças conceptuais e processuais. E no caso concreto do Pedro Calapés, com o Pedro Cabrita Reis e com outro conjunto de artistas que nos anos 80, a partir da segunda metade, fundamentalmente dos anos 80, vão marcar
a partir da Escola de Lisboa, aquilo que a crítica designa sempre como o regresso à pintura, ou seja, um trabalho artístico que se vai desvinculando das suas concepções mais politizadas e vai interessar-se apenas no processo artístico, na criação artística, na arte, pela arte. O que une estes artistas, que começam a fazer algumas exposições em conjunto e a participar em alguns processos coletivos, mantendo sempre as suas práticas individuais, é precisamente isso, a vontade de experimentar no campo da arte. É um regresso à pintura, sem dúvida, que também usufrui de uma certa e determinada estabilização do mercado da arte, também fruto da estabilização económica do país após a segunda ida da Troika em 83 e a entrada na Comunidade Económica Europeia em 85. Portanto, é um tempo que a bibliografia existente designa como mais profícuo. Portanto, há aqui um espaço também para a pintura e para o mercado da pintura. E estes artistas vão ter essa possibilidade, esse espaço de liberdade de se dedicarem a pintar, a criar e a pensar a partir das práticas artísticas mais tradicionais, se quisermos, mas a pensar e a adequá-las às novas vanguardas. O Pedro Calapés, que faz parte dessa geração, como disse, é um artista que trabalha a dimensão da cor, sem dúvida, a poética da cor, é um artista muito interessante e que trabalha a partir da possibilidade ou não da abstração da forma. Se a forma é ou não abstrata nesta combinação da cor. Tem também trabalhos dentro daquilo que é a arte digital, tem trabalhos em que utiliza outro tipo de ferramentas, acrílicos, etc. Mas é de facto quando o corpo parte para a tela, quando o corpo parte para invadir a tela com a tinta, que de facto encontramos este Pedro Calapés esplendoroso, também premiado aqui na Bienal de Cerveira na década de 80 e, na consequência, não sabemos se direta ou não, se relacionada ou não, dessa premiação, o certo é que fez Veneza, fez São Paulo. Portanto, estamos a falar também aqui de artistas que passaram por aqui, de uma geração de artistas que passou toda por aqui, que foi aqui premiada e de alguma forma essa premiação, essa visibilidade, recordando que nos anos 80 a Bienal de Cerveira tem agregado a si críticos muito importantes, o Alexandre Melo, Bernardo Pinto Almeida, etc., críticos importantes, João Pinheiranda, que premiando um artista, seguramente isso terá uma repercussão nas suas carreiras. E, portanto, o Pedro Calapés também é sintomático, se quisermos, desse processo e dessa importância na Bienal de Cerveira, nomeadamente nos anos 80. E agora vamos sair um bocadinho deste âmbito e falar de um artista muito interessante, que está a meio tempo no campo da escultura, da pintura e que tem uma figuração bruta, um bocadinho surreal, mas que é um artista muito interessante, Francisco Trabulo. Se quisermos, poderá ser uma metáfora da opressão. Há aqui uma mão que está sugerida pelo desenho depois como cortada, não é? Há aqui uma mão que foi cortada, não sabemos o que é que acontece, que está em direção àquela figura que está ajoelhada, uma figura que está sobre si mesma, que está oprimida. Um trabalho muito interessante, muito bonito do Francisco Trabulo, um artista muito amigo desta casa, também aqui um minhoto, e que aqui nos apresenta um trabalho em que esta figuração bruta, agressiva, muito livre, se posiciona sobre uma cor plana, sobre uma bonita tela, em que a cor plana, esta tez que ele aqui escolhe, tem aqui múltiplos sentidos. É sem dúvida um trabalho muito enigmático, muito violento, acho que talvez seja um dos trabalhos mais violentos em termos de mensagem que aqui temos, ao mesmo tempo que é discreto, porque a cor dá-lhe a descrição que depois a forma acentua em intenção e em violência. Francisco Trabulo, que também faz parte desta geração de artistas e que apresenta aqui uma proposta muito enigmática e que vale a pena conhecer. Assinar o céu. Assim se chama este trabalho de Francisco Laranjo, mais um artista desta geração, desta vez mais ligado à Escola do Porto, natural de Lamego, um transmontano. E este Assinar o Céu lança-me sempre uma pergunta quando penso na obra do professor Francisco Laranjo. Abstração ou não? Poética da cor? Sim. Abstração ou não? Uma pergunta que lhe fiz muitas vezes. E ele diz-me sempre que o seu trabalho não é abstrato, que há sempre qualquer coisa do real que se vai convocar. E ele aqui, além de convocar o real, designa no título Assinar o Céu. Um trabalho muito bonito, muito singelo, vertical, de uma imensa magia e que nos leva a pensar muito sobre, de facto, como muitas vezes na criação artística, o menos, a simplicidade, a leveza, a tal poética da cor, diz tudo ou então diz quase tudo.
E vamos terminar com outro transmontano, Sobral Centeno, um duriense, mais um. Para vos dizer também que a Escola do Porto, Sobral Centeno, outro artista desta geração também ligado à Escola do Porto, de resto companheiro de escola de carteira de Francisco Laranjo, é muito marcada por estas migrações do interior do país, do Minho, do Douro, e de jovens que tiveram a possibilidade então de ir estudar Belas Artes. Foi o caso também então do Sobral Centeno, um artista que tem um trabalho reconhecível em qualquer parte do mundo e que ao longo do tempo construiu um alfabeto marcado por alguns signos e sinais que ele utiliza, as suas caras, as suas máscaras, as suas cruzes, e que nos leva sempre aqui para um universo muito duplo e para um trabalho que é altamente expressionista, altamente livre e que convoca aqui muitas coisas. E convoca, nomeadamente, a pensarmos sobre a forma como os símbolos marcam o nosso olhar sobre as coisas. Dizia o Nietzsche que uma coisa é o significado e outra coisa é a interpretação que nós fazemos desse significado. Será o artista que cria o significado e nós vamos interpretar o significado, ou será que somos nós mesmos que atribuímos o significado às coisas? No caso do Sobral Centeno, isto é um trabalho de coração, é um trabalho intuitivo, é um trabalho de catarse, é um trabalho que se vai acentuando ao longo de décadas e décadas de prática artística. Deixo-vos com as cruzes dele, as máscaras dele, num tempo em que falamos todos os dias de máscara, e com o seu imenso azul, a sua cor vibrante, que de alguma forma evoca e convoca um tempo de sonho, um tempo de profundidade, que a obra de arte aqui também nos convida a pensar.